né? Então, agora, as pessoas que ficam somente presas a esses resumos, dificilmente elas conseguem desenvolver uma leitura ali com um cliente sem se sentir segura ou precisar pegar suas anotações ou pegar os livrinhos para poder conseguir consultar, né? Então, quando ela manda as frases e ela manda o resumo, ela faz ali, ela monta ali o texto dela e ela envia. Estou falando que é todo mundo que faz isso? Claro que não, né, gente? Mas estou dizendo que algumas pessoas, muitas vezes, por não se sentir tão seguras, às vezes optam em trabalhar dessa forma inicialmente, e até é um conselho para você começar, mas você não pode simplesmente ficar, a gente precisa ir evoluindo passo a passo, né? Então, a gente vai aos poucos se sentindo segura, né? E a gente vai ampliando a nossa leitura conforme a gente vai estudando as cartas, conforme a gente vai estudando os arquétipos. E aí as frases dos livrinhos, se nós iniciamos por ela, muitas vezes ficamos presos nelas. E aí o nosso cérebro não consegue sair daquele aprendizado. Então a gente precisa começar do jeito certo. E aí, como que é isso, né? Como é que eu fui chegando a essa conclusão? Justamente porque eu fui percebendo que aí na hora que eu fazia lá, né, o resuminho, eu ficava buscando também, né, naquele momento, as frases. Eu falei, não, mas não é por aí. Porque quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a fazer a leitura, eu fazia a leitura baseada nos livrinhos anos atrás. Gente, tem uns. Foi antes de eu casar ainda, vixe, tem uns 20 anos aproximadamente, né, 20 anos. Então, as minhas amigas jogavam para mim, e elas vinham na minha casa, eu ia na casa delas, e a gente começava a conversar, daqui a pouco, vamos tomar um café? Vamos pegar o baralho. E aí ela falava, vamos jogar. E essa minha amiga, ela jogava para mim. Como que ela jogava? Porque ela também não tinha curso. Na verdade, nenhuma de nós tínhamos. E eu também só estava ali para que elas lessem para mim, né? Eu achava o máximo, adorava aquilo. E aí elas começavam, uma delas principalmente, começava a ler, e aí em um momento ela falou assim para mim, estava só eu e ela nesse dia. Ela falou assim, eu queria que alguém lesse para mim, né? Porque era que lia para todo mundo. Então, ela lia para mim, lia para o esposo, lia para os colegas, tal. Ela falou, eu queria que alguém lesse para mim, né? Ela falou, Tânia, por que você não lê para mim? Eu falei, imagina, não sei ler isso aí não. E eu leio isso aí, imagina. E aí ela falou assim, não, você sabe sim, né? Aí ela falou assim, você abre e você vai usando o quê? Os livrinhos, né? Porque era o recurso que ela utilizava na época. A gente não sabia de nada disso, né? Então eram 20 anos atrás, aproximadamente, 18, 20 anos atrás, aproximadamente isso mesmo. Então, olha só, né? Na nossa ingenuidade, esse era o caminho. E por que eu estou vindo aqui falar isso para vocês? Porque por muito tempo eu fiquei presa nisso, gente. E para desconstruir isso na nossa cabeça é muito difícil. E eu fui buscar o quê? Me aperfeiçoar. Porque eu falei, não dá. E eu vou falar para vocês por que não dá. Então, quando eu fiz a primeira leitura lá para ela, foi o máximo. Fantástico. Nossa, eu falei, eu sou a cartomante, taróloga, né, oraculista, porque eu nem sabia que nome que dava lá na época. Né? Eu falava, nossa, eu sei ler. Mero engano, né? Porque, na verdade, eu estava fazendo a leitura baseada nos livrinhos, que é somente aquilo. A resposta para a âncora, a resposta para a cobra, a resposta, né, para os pássaros, era a mesma em todos os contextos. Então, quando eu fiz a primeira leitura, eu achei fantástico, porque o baralho em si ele quer ser lido. Então, você vai conseguir fazer a leitura ali e vai fazer sentido para outra pessoa, porque são arquétipos. Só que só fui entender isso anos depois. Então, eu li ali para ela e foi maravilhoso. Ela falou: Nossa, é isso mesmo, você leva jeito para coisa. Na verdade, ela tinha razão, né? Porque de nós três, que era a que fazia, de nós três, as duas que faziam a leitura e eu que comecei a fazer depois, anos depois, eu comecei a trabalhar com baralho cigano e elas seguiram outro tipo de carreira. Então, nenhuma delas que liam para mim se tornaram realmente profissionais nessa área.
elas foram trabalhar com outras coisas. Então, na verdade, eu imagino que o caminho era para mim, né? Então, eu imagino que elas me trouxeram isso porque era o meu destino. É forte falar destino, né? Mas era o meu projeto, o meu propósito de vida. Eu só não sabia ainda, né? Então, quando elas chegaram com as cartas, na hora isso me encantou. Na hora os meus olhos brilharam. E eu achei aquele universo fantástico, assim. Como que aquelas cartinhas todas coloridas, né? Vou mostrar para vocês as minhas, que ó, essas cartas são maravilhosas, né? O colorido delas, imagens. Né? Na época não eram essas aqui, era um outro baralho, mais simples. Mas o fato de ter símbolos, eu sempre fui muito ligada nisso, né? O fato de ter símbolos, para mim era assim, nossa, enchia os meus olhos, né? E a minha alma também. Mal sabia eu que, na verdade, aquele encontro com as cartas eram para mim, não para elas. Né? Anos depois a gente se encontrou, né? Uma delas, eu fui na casa delas, porque depois a gente foi trabalhar com um monte de coisa, lógico, né? Cada um foi fazer a sua caminhada. Mas anos depois eu fui na casa de uma, que era essa que por acaso falou, não, lê, você vai ler, né? E agradeço ela até hoje por ela ter me incentivado e ter falado, vai, você consegue, porque se ela não tivesse feito isso, eu não teria destravado. Por mais que naquele momento eu comecei errado, né? Porque era o que tinha, eram os livrinhos, né? Eu comecei errado, mas foi o pontapé inicial para eu entrar em contato com esse universo das cartas. Né? Então, aí eu fui lá, aí eu falei para ela, né, que eu estava trabalhando com as cartas e que eu lia, né? Ela ficou super feliz. Aí ela pediu para que eu fizesse leitura para ela, e fiz leitura para ela, para a filha. Só faltou o cachorro, né? E todo mundo, porque aí agora quem estava fazendo a leitura era eu, né? Então eu fui na casa dela e aí eu levei o meu baralho para fazer a leitura, né? E agradecida a ela, porque na verdade foi ela que naquele momento me ajudou a desbloquear, me destravar e criar essa possibilidade, esse universo, né? De leitura com as cartas, que eu nem imaginava naquela época.